Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou eu aqui, professor de Geografia. Vai aparecer uma legendinha aí, professor de Geografia, Alessandro, do Ao Cubo, certinho? Do cursinho que mais cresce no Brasil e o que mais aprova no Brasil, certinho? Então, nós estamos aí, eu estou vendo aqui na tela que o meu cabelo está atrapalhado, certinho? Beleza? Olha que bonitinho, uma entradinha já, estou ficando velho. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo bem? Para os meus alunos do Ao Cubo, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E para aqueles alunos, não é, que não estão ainda matriculados nos vastos cursos que tem, não é, que existe na plataforma Ao Cubo, sejam bem-vindos à aula e se informe sobre o cursinho, um cursinho que é dinâmico, um cursinho que é acessível, um cursinho que chega na casa de todo mundo, no trabalho de todo mundo, e a oportunidade de estudar, ela bate a porta, não é? Lembrando que nós não somos apenas um cursinho, nós somos fazedores de sonhos. Muitas pessoas, declarações de aprovados, não é? Também a nossa felicidade, também a nossa meta, fazer vocês atingirem os objetivos da forma mais tranquila possível. Beleza? Bom, vamos continuar aqui na correção das provas da UFMA, olha só, estou confundindo as universidades do Maranhão. Na verdade, estamos hoje corrigindo a prova da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, que tem campus em várias partes do estado, não é? Lembrando que tem campus, né, na cidade de Imperatriz, de Bacabal, tem campus também na cidade de São Luís e várias outras, né? Então, é uma universidade que está presente no estado todo, certo? Beleza? Uma faculdade que tem o seu destaque regional. Beleza? Essa prova é a segunda prova aplicada em 2021. Lembra que em 2021 nós estávamos passando no mundo por um momento difícil, certinho? E essa prova, e por causa dos atrasos de cronograma das universidades, o ano teve 2 provas, certo? A prova ela foi aplicada, né, em março de 2021. Lembrando que a proposta da gente aqui é justamente corrigir para vocês as últimas provas da UEMA, certinho? Só lembrando que você estudar, não é? Você fazer os simulados e rever as provas anteriores tem que fazer parte da sua metodologia, sua estratégia de estudo, beleza? E lembrando que o Ao Cubo abrange essas 3 áreas, não é? Tem as aulas para você se aprofundar na matéria, tem os simulados para você dimensionar o seu conhecimento, suas habilidades, não é? E temos aqui também a oportunidade de rever com vocês as provas anteriores. Então, vamos lá. Essa prova, ela foi uma prova, é a segunda prova do ano, é uma prova de 2021, é uma prova mais fácil do que a primeira prova de 2021, em que as questões grandes foram muito cansativas, apesar de serem consideradas também de médio para fácil. Essa prova já é diferente, são 4 questões, as questões 17 a 20, não é? Em que nós temos, não é, justamente o quê? Questões de médio para fácil também, com interpretação de gráficos e interpretação textual, certinho? Então, vamos lá aprofundar, não é? E lógico, né, também temos uma questão que mexe com as imagens, né? A ideia imagética, informação por imagens. Tudo bem? Pessoal, veja bem, vamos então aqui na primeira questão, a questão 17. Essa questão 17, ela tem um nível, pessoal, nível fácil. Ela não é uma questão difícil.
Ela é uma questão fácil, certinho? Se você, por curiosidade, já viu uma foto da floresta amazônica, certo? É certeza absoluta que você vai o quê? Acertar essa questão, porque você vai associar as imagens. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vamos aqui brincar um pouquinho de geografia. Vamos pegar o texto aqui, ó. Entende-se pelas regiões de baixas latitudes. Então vamos lá. Olha só, regiões de baixas latitudes. Quando eu digo que uma região é de baixa latitude, é porque, na verdade, ela está próxima da linha do Equador. Então, tem uma proximidade com a linha do Equador. Certinho? Tudo bem? Lembrando que a baixa latitude ela pode ser também associada à zona intertropical do planeta, ou seja, que vai aproximadamente dos 23 graus de latitude norte, o famoso Trópico de Câncer, até os 23 graus aproximadamente de latitude sul, até o famoso Trópico de Capricórnio, certinho? Mas baixas latitudes, de fato, o povo associa muito a proximidade da linha do Equador. Essa região é uma região repleta de florestas úmidas e aonde bate mais sol no planeta, né? É praticamente a duração do dia e da noite, ela praticamente não oscila, inclusive nem tem horários de verões nessa região, né? Não se aplica, implanta o horário de verão, é porque praticamente é a mesma coisa durante o ano e bate sol intensamente. Então, acredito que seja um tipo de clima quente e úmido. Os climas quentes e úmidos desta região podem ser o clima tropical, certinho? Beleza? E as suas várias espécies de clima tropical. E tem uma espécie de clima tropical também que tem um nome diferenciado, chamado de clima equatorial, certinho? Que é o clima tropical, vamos dizer assim, pertinho da linha do Equador, né? Ele é chamado de equatorial. Beleza? Tudo bem? Esses climas, nas suas gradações, são quentes e úmidos, principalmente o clima equatorial, que é sempre quente e sempre úmido, chuvas bem distribuídas durante o ano. Vamos lá. Essas características permitem o desenvolvimento de uma vegetação densa. Olha só, vegetação densa. Então, isso daqui é importante para a nossa observação na questão. Por quê? Porque só pela característica da vegetação densa, você já mata essa daqui, ó. Certinho? Ó, essa daqui. Porque essa daqui não é uma vegetação densa, é formada por gramas. É uma vegetação ampla, né? Vamos dizer assim, não tem tanta concentração de vegetais perto das suas, dentro dessa área, certo? Você também pode deduzir pelo clima, né? O clima, se ele é muito quente, o que esse gelo está fazendo aqui, né? Só que aí você tem que lembrar o seguinte, pode ser uma área alta, né? Uns Andes, que é atravessado pela linha do Equador. Mas assim, mas não é uma vegetação densa, é uma vegetação aberta. Então não pode ser, certinho? Isso daqui está mais parecido com campos, né? No caso aqui, campos, né? Herbáceos, que podem ser pradarias, não é? Pode ser uma pequena estepe, que no caso não seria aqui por causa do gelo ali atrás, mas poderia ser um campo, né? Uma formação mais herbácea. Esse daqui, pessoal, parece muito com o cerrado. E se o cara falou em vegetação densa, o cerrado, pelo menos na sua forma mais popular, né, que é o cerrado propriamente dito, não tem uma vegetação densa. Você pode perceber que você tem espaços aqui, você vê individualizada a árvore. Então, olha só que bonitinha, né? Professor, por que você sabe que esse daqui poderia ser um cerrado ou uma savana, né? Que o cerrado, na verdade, nada mais é do que uma savana, certo? É por causa dos galhos retorcidos, né? Não pode ser também. Você pode perceber que essa daqui, pessoal, olha só, também tem espaços entre as árvores. Esse daqui é uma araucária angustifolias. Isso daqui deve ser a mata dos cocais, certo?
a Mata dos Cocais está no sul do Brasil, e não perto da linha do Equador, né? Então, e geralmente tem frio lá. Então, isso daqui... Mata dos Cocais, desculpa, gente. Mata das Araucárias, né? Falei Mata dos Cocais é no Maranhão, no Piauí, um pedaço do Pará e no Tocantins, né? Eita, nós! Olha só, isso daqui é a Mata das Araucárias, certinho? Das Araucárias. Beleza? Olha que bonitinho, gente, que fica lá no sul do Brasil, né? Tudo bem? Essa daqui é uma vegetação que não tem no Brasil, mas pelo que eu vejo aqui de árvores em forma de cone, né? Homogênea, certo? Eu acredito que seja uma floresta boreal, beleza? Que está nas elevadas latitudes e não nas baixas latitudes, certo? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Então, pela vegetação densa e pelo clima, já dá para saber que a alternativa correta é a alternativa A, de I love you. Certinho? Olha só que bonito, ó. Com uma elevada riqueza de espécies, de grande biodiversidade. Você pode perceber que essa daqui é uma formação densa, você não consegue individualizar as árvores, as vegetações, e tem uma grande biodiversidade. Olha só, beleza? E essa vegetação é vegetação floresta úmida, que denota que é adaptada ao clima, né? Ó, uma grande biodiversidade. Ó, que bonitinho, professor, lindo, né? Tudo bem? Olha que fácil. As árvores são, em sua maioria, de grande porte. Grande porte quer dizer que a árvore é grande, que o pau é grande. Certinho? Ó, essa daqui também é uma vegetação de grande porte. E aqui no campus não tem vegetação de grande porte, é de pequeno porte. E o quê? E no cerrado é de médio porte, formação arbustiva. Geralmente a vegetação de grande porte é formação arbórea. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Esta é uma questão considerada fácil, uma questão de fácil assimilação, quando você já viu alguma vez uma foto desses biomas aqui e você associa esse daqui à floresta amazônica, por exemplo, né? Porque ele está falando aqui de climas tensos perto da linha do Equador, vegetação quente e úmida e tal, né? Poderia ser a Mata Atlântica também, tá bom? Poderia ser a floresta amazônica ou a Mata Atlântica. Pelo recorte do relevo aqui, parece que tem uma sequência de montanhas. Então, com certeza, pode ser a Mata Atlântica. É mais provável que seja a Mata Atlântica. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Que tem um clima chamado clima tropical de encosta. Ou seja, é um clima úmido de encosta, né? Poderia ser também a Mata Atlântica. Poderia ser as florestas tropicais do Brasil Central, da América Central, lá da Costa Rica, Nicarágua. Poderia ser uma vegetação equatorial, né, da região do Congo, né, mas pelo relevo aqui não é, mas poderia ser, certo? Poderia ser uma vegetação ali do Sudeste Asiático, certinho? Então, você poderia ter tudo isso daí, ou do norte da Austrália, tudo isso daí poderia ser essa vegetação úmida aí da alternativa A. Agora, a B já é do Canadá, da Rússia, da Noruega, da Suécia, né? A C é do sul do Brasil, a D é de regiões altas, não é? De montanhas elevadas. Se for pelo lado da grama, pode ser o sul do Rio Grande do Sul, onde você tem a Campanha Gaúcha. Lógico, pela imagem aqui dá para perceber que não é, pelo relevo não dá para perceber que é montanha, uma vegetação de montanha, né? É uma pradaria de montanha. Mas beleza, mas poderia ser também, poderia ser lá os pampas argentinos e por aí vai. E aqui poderia ser o interiorzão lá da África, aí, né? Nas savanas, poderia ser uma savana indiana e poderia ser o Cerrado brasileiro, certinho? Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa A, de Alessandro, o Menino Lindo, certinho? Vamos agora para a 18. A 18 é uma questão de nível difícil. Essa daqui é difícil, certinho? Difícil. Porque, na verdade, essa daqui realmente foi uma classificação bem atípica da época de Mao Tse Tung, quando ele dividiu
A China pode continuar? Então vamos lá, pessoal, questão número 18. Pessoal, a questão número 18 é uma questão difícil. Difícil. Tá bom? Por quê? Porque você tem que saber, na verdade, sobre a China e a evolução econômica e territorial da China. Beleza? Pegando olha só, desde o fim ali da década de 60, 70, com Mao Tse-tung, entrando na era de Deng Xiaoping, não é? E as propostas de Deng Xiaoping. Então, é uma questão atípica, difícil, certo? Falando sobre territorialização e regionalização da China. Então, vamos dar uma ledinha aqui no texto enunciativo para ver se a gente tira alguma coisa. Com a morte de Mao Tse-tung, em 1976, governou de 49 a 76, a China inaugurou uma nova fase em relação ao mundo. É porque, na verdade, com Mao Tse-tung, a China era muito fechada, socialista purinha, né? E aí, quando Deng Xiaoping assumiu o poder, ele determinou umas reformas econômicas. E essas reformas econômicas eram baseadas na abertura econômica da China em algumas regiões da China, que no caso seria na faixa litorânea, onde a China, o Estado chinês socialista, permitia a entrada de capital. Então, você tinha ali um perfil mais capitalista da economia, certinho? Então, isso ficou conhecido como zonas econômicas especiais, e a China se tornou um Estado com dois aspectos, né? O socialismo, então, um Estado socialista, certinho? Só que com características do capitalismo também, não é? É um Estado socialista de mercado. A palavra mercado aqui representando lá o perfil mais capitalista, né, das medidas de Deng Xiaoping. As rédeas do regime ficaram nas mãos de Deng Xiaoping, líder da corrente moderada do Partido Comunista no país, com o programa das 4 modernizações, certo? Que, entre outras ações, exigiu comunas populares, extinguiu, né? Comunas populares, coisa do socialismo está sendo extinta, né? Certinho? Criou mercados livres para a produção agrícola, certo? Mercados livres para produtos agrícolas, mercados livres. Então, você tem aí uma dinâmica de mercado, né? Certo? E, ao mesmo tempo, estimulou investimentos estrangeiros com a implantação das zonas econômicas especiais. Lembrando que essas zonas econômicas especiais, elas estavam no litoral, né? Certinho? É o famoso, não saía do litoral, só ficavam litorando, certinho? Beleza? Tranquilo, né? E os intercâmbios com Hong Kong e Taiwan, lembrando que Hong Kong e Taiwan eram 2 cidades de gestão administrativa autônoma, eram possessões inglesas e portuguesas, né? Que foram devolvidas ao Estado chinês lá na década de 1990. Desde então, o regime chinês vem procurando fazer combinações de abertura econômica com centralização política, chamado de socialismo de mercado, que eu expliquei lá para vocês ali em cima, o que tem promovido um crescimento econômico sem paralelo no mundo, ou seja, crescendo muito, né? Sem comparações com os outros países, certo? Bom, as 3 unidades econômicas regionais, aí o cara já está entrando na geografia, né, da China, em que o território chinês pode ser dividido, são as seguintes. Então, ele quer que você divida a China, não é,
de acordo com a evolução econômica, não é, da China. E aí a gente poderia dividir assim, China Ocidental, China Central e China Meridional. Bom, a China Central, a China Ocidental, Meridional, desculpa, né? Central, Ocidental e Meridional, é uma divisão que existe, né? A China mais para o interior, ocidental, mais tropicalizada, não é? Meridional, e a central, né? Mas é mais uma divisão mais física, né? Ele está querendo alguma coisa mais econômica, então não estaria certo, não. Regiões autônomas, regiões sudeste e região de Xingai. Bom, regiões autônomas, não tem regiões autônomas. O que tinha são 2 cidades que têm autonomia administrativa, então essa daqui está fora também. Províncias da China, região de Gansu e região de Macau. Não, né? Porque Macau, na verdade, é uma cidade com uma gestão administrativa autônoma, né? Tinha lá a influência de Portugal. Não, também não. Região de Pequim, China Oriental e região de Hong Kong. Região de Hong Kong, uma cidade, não é uma região, né? Autônoma, né? Não, também não. Agora, essa é boa, né? A China Marítima, que pega o litoral, certinho? Essa China Marítima que pega o litoral, ela é capitalista, é onde está se instalando, vamos dizer, as zonas econômicas especial. A China agrícola, que pode ser dividida em duas partes, né? A parte mais ao norte, olha só, mais ao norte, e a China agrícola mais ao sul, certo? Mais ao norte, você tem uma agricultura mecanizada, uma agricultura moderna, certinho, de produção de cereais, e mais ao sul você tem o chamado sistema de jardinagem, certo? Jardinagem e geralmente produção de cereais arroz, que é aquela imagem lúdica que a gente tem da China, né? E a China periférica, pessoal, é o interior que não abriu-se para os mercados, mas ficou socialista, certinho? Ficou o quê? Ficou dependente da planificação estatal. Logo, a alternativa correta é a alternativa E, de Alessandro, o menino especial. Certinho? Olha que bonitinho, eu sou especial. Minha mãe diz que eu sou um menino especial, não é? A minha esposa também. E o não, bom, vamos lá. Tudo bem? Certinho? Que bonitinho, professor. Mas essa questão é fácil, né? Comigo dando aula aqui fica fácil, né? Fica facinho, né? Mas na hora da prova fica difícil até para mim. Fala. Na hora da prova fica difícil até para professor, né? Vai que essa uma questão dessa cai aqui, né? Você fica meio perdido. Essa daqui é a questão C, né? É a C do chute. Não, mas não é a C do chute. Você teria que ter um estudo mais aprofundado. Inclusive, essa regionalização aqui, eu dou nas minhas aulas do Alcubo, né? As aulas sobre China, de Alcubo, nós polarizamos a China, né? Em duas partes, principalmente a parte do interior e a parte do litoral. Então, essa questão, para aluno ao cubo, ele sairia com certa facilidade, beleza? Agora, em relação aos outros alunos, tem que estudar bastante, não é? Porque, às vezes, a fonte que você pega a informação não tem essa classificação, que é uma classificação bem específica mesmo, né? Na verdade, esse assunto aqui da China, ele é dado em 2 partes das aulas, não é, do curso da UEMA, por exemplo, ou por outros cursos também, como o tradicional da UFT e também o do Enem, porque esse assunto já caiu no Enem também, certo? Que seria o quê, professor? Seria dado dentro da polarização pós-reformas de Deng Xiaoping, como mostra aqui a questão, e é dado também em áreas
agrícolas da China, com, vamos dizer assim, com o capital, com a modernização entrando em uma parte específica e sufocando a agricultura tradicional que se concentra mais no sudeste do estado, do país. Então, você acaba tendo o quê? Em dois momentos, você vendo essa regionalização de forma contextualizada. Certinho? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, essa questão aqui é a 19, certinho? Beleza? Lembrando que essa do litoral é a de cima, né? Vou mudar de cor aqui para a gente fazer essa questãozinha 19. Essa questão 19, ela é considerada média, mais pelo tamanho, dificuldade média, mais pelo tamanho dela, certo? Do que pela informação dada, certinho? Se você souber que quem consome muita água, certo? É a agricultura, já dá para você ter um norte do que você tem que fazer nessa questão. Essa questão é sobre água, e pelo jeito água potável, né? Certinho? Água doce. Certinho? Fácil demais. Então vamos lá. O fato de a água possuir um ciclo de renovação por meio do processo de evaporação dos mares, dos rios, dos lagos, garante a sua renovação. Tá, essa primeira parte aqui que você está vendo, pessoal, ele está lembrando de algo que você estuda bastante em biologia e em geografia, que é o ciclo da água. Ciclo da água. A água evapora, a água evapotranspira, aí ela forma as nuvenzinhas, aí ela precipita em forma de chuva, neve, aí ela chega no chão, ela infiltra, ela escorre superficialmente e ela volta a evaporar e evapotranspirar novamente. Lembrando que vegetais evapotranspiram água e a superfície líquida evapora água. Tá. Lugares mais quentes evaporam mais, lugares menos quentes evaporam menos, certo? Águas quentes evaporam mais, águas frias evaporam menos, certo? Entretanto, esse recurso vital, recurso vital, fundamental para a vida, a água é vida, certinho? Tudo bem? Esse recurso vital, a nossa sobrevivência está se esgotando. Não é que está se esgotando, não é bem esgotando. A água potável está se extinguindo, mas o quantitativo de água não, certo? Se você analisar o mundo todo, o ciclo de água é fechado. Mas devido às mudanças climáticas e às ações antrópicas, algum lugar pode ter diminuição de água, mas, por outro lado, outros, né, vão aumentar o quantitativo de água e depende da dinâmica climática do mundo. Agora, a água potável, que é a vital mesmo, de fato, né, ela está se extinguindo mesmo, né, por causa da poluição e tal. Então, vamos lá. Então, veja bem, entretanto, está se esgotando. O principal problema está associado à relação entre o tempo necessário para essa renovação e o ritmo de exploração dos recursos hídricos, em termos regionais, né? Para se ter ideia, de acordo com os dados do WBCSD, em 60% das cidades europeias com mais de 100 mil pessoas, a água subterrânea está sendo usada em um ritmo mais rápido do que pode ser reabastecido. Você percebeu que ele fez um recorte do mundo, né? Aí sim, quando ele faz o recorte, ele pode analisar uma parte do mundo e dizer se ela está se esgotando ou não o acesso à água potável. Aí sim. Então, ele escolheu isso lá na Europa. Por essa razão, a escassez de água é um problema que já afeta quase todos os continentes, de acordo com os dados da FAO, certo? Aí aqui, você tem que lembrar da falta de água, não é porque falta água propriamente dito, muitas vezes é porque a água está inviabilizada devido à poluição também, né? Certinho? Beleza? Em 2025, cerca de 1,8 bilhão de pessoas viveram em países ou regiões com escassez absoluta de água. Certo? Tudo bem? Beleza? O cara colocou esse termo aqui no lugar errado, deveria ser depois de escassez, né? Isso daqui seria uma adjunta adverbial, né? Água absoluta. Eu nunca vi água absoluta, eu só vejo água o quê? Escassez absoluta de água, né? Mas tudo bem.
Além disso, mais da metade da população mundial poderia estar vivendo sob estresse hídrico. Estresse hídrico é a tensão pela possível falta de água, né? Certinho? O que corresponde a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda da água em determinadas regiões, como São Paulo, né? A cidade de São Paulo tem estresse hídrico, principalmente em períodos de estiagem. Tem que fazer, inclusive, rodízio de bairros, uma vez por semana, duas, não tem acesso à água, certo? Em São Luís também, em São Luís, capital maranhense, né? Então, tem esses tipos de situações aqui, certo? E aí, vamos lá, olha, índice de disponibilidade de água per capita. Você pode perceber que tem lugares que tem muita disponibilidade, como o Brasil, Canadá, Rússia, né? E esses de vermelhinho aqui é o que tem pouca disponibilidade. Geralmente são regiões desérticas, ó, deserto do Atacama, ó, deserto do Atacama, beleza? Olha aí, ó, Saara, certo? Saara, certo? Aí, ó, Califórnia, deserto da Califórnia, certo? Aqui você tem deserto australiano, né? Então, as áreas desérticas do mundo, às vezes, não tem tanta água assim, né? Beleza? Então, vamos lá. Olha só o que ele diz. Em situação de escassez, então, esse daqui é o comando da questão, o uso prioritário de recursos hídricos no Brasil é destinado a, por exemplo, ó, na sua casa vai faltar água amanhã, o que você vai fazer? Você fala, meu Deus, vai faltar água amanhã, a prefeitura avisou, uma semana vai ficar sem água, eu vou encher o balde de água para lavar o carro. Isso não é prioritário. Ai, meu Deus do céu, olha só, vai faltar água amanhã, eu vou encher o balde para lavar a calçada. Também não é prioritário. O prioritário é o quê? É dizer assim, nossa, eu vou pegar água para o quê? Para satisfazer as minhas higienes pessoais e beber água e dar água para o meu cachorrinho, não é? Eu tenho 3 cachorrinhos, né? Um deles está na casa da avó, né? Os outros 2 estão aqui, o Capetinha e o Diabinho. E aí, o que você tem que dar água para eles. Então, ou seja, se faltar água, você tem que priorizar, não é, o uso dela. Vamos dar uma olhadinha aqui quais são as priorizações. Infraestrutura social e aos usos domésticos. Usos domésticos, lavar a calçada, lavar a louça. Sei não, viu? Não sei se isso daí é prioritário num lugar que está com escassez de água. Sei não, viu? Sei não, hein? Sei não. Consumo humano. O higiene pessoal é consumo humano. Acho que bate. Beber água também é consumo humano. Se você não beber água, as suas células ficam muito tristes e ficam murchas, né? Então, eu acho que isso daí é fundamental, né? Vai sem água. Passar fome, você suporta uns dias, mas passar sede, isso daí é complicado. E dessedentação dos animais, matar a sede de animais. Claro, pô, imagina, você vai deixar o seu animal doméstico morrer de sede, não é? Que você tem tanto carinho por ele. Você vai deixar a sua criação de boi morrer de sede? Não, aí não. Então, eu acho que isso é prioritário. Você pode perceber que isso daqui é uma questão típica do Enem, né? Que a UEMA cobrou, é uma questão de consciência social, de conscientizar a pessoa. Processamento industrial. Ah, vou usar água para fazer Coca-Cola. Não, tem a dó, né? Fazer um cimentão aqui para construir a casa. Não, deixa isso para outro momento, né? Múltiplos usos. Não falou nada. Hidrelétrica, gerar energia elétrica. Pode ser até prioritário em algumas situações, né? Mas você tem outras alternativas de gerar eletricidade, que não seja a água. Então, você tem outras opções. Então, não seria tão prioritário assim, né? Amenidades ambientais, poderia. Essa daí poderia ser. Eu não sei o que ele quer dizer com amenidades ambientais, mas vamos dizer assim que seria, vamos dizer assim, ações que visam preservar a natureza. Vamos colocar assim,
aí seria prioritário, sim. Agora, esse negócio de eletricidade, você tem outras alternativas que poderiam substituir a água. Então, não seria tão prioritário assim. Então, portanto, a alternativa correta, uma questão muito fácil, é a alternativa B, de Alessandro, um menino bonzinho. Beleza? Tranquilo? Olha que sossegado, gente. Então, vamos lá. Vamos para a última desta prova, certo? Que é de pirâmide etária relativa do Brasil em 1991 a 2010. Pessoal, essa daqui é uma pirâmide etária, né? O que eu faria toda vez que eu vejo uma pirâmide etária? Isso daí caiu recentemente no Enem também, já caiu recentemente em outros tantos vestibulares, certo? Eu faria isso, ó, sem sombra de dúvidas. Eu dividiria mais ou menos assim, ó, idosos para cima e jovens para baixo, certinho? Tudo bem? Eu faria assim, ó, e aí eu colocaria aqui são os adultos, aqueles que trabalham, os idosos, aqueles que se aposentam, e os jovens, aqueles que precisam estudar. Tudo bem? Beleza? E aí, o que eu faria? Eu olharia a evolução de cada faixa etária. Olha só, de 1991 a 2010. Você pode perceber que de 1991 a 2010 há um estreitamento da base. Ou seja, a base está ficando cada vez menor. Ó, 1991, olha só, está estreitando, né? Aqui é 2010, ó. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que essa sociedade, no caso o Brasil, né, está acontecendo o estreitamento da base porque há uma queda na natalidade. Queda na natalidade, na taxa de natalidade, certo? Que é o número de nascimentos para cada 100 pessoas, geralmente em percentual, né? Ou número de filhos para cada 100 mulheres, em percentual de fecundidade. Então, pode aparecer fecundidade também. Isso daqui geralmente é a resposta dessas questões, tá? Quando se fala de Brasil. Mas você pode perceber que nos adultos, olha só, os adultos está se alargando. Se está se alargando, está tendo mais adultos do que antes, certinho? Isso mostra um caráter de envelhecimento da população, porque antes era mais jovens e hoje é mais adultos, né? Então está envelhecendo a população e nós estamos numa situação em que a maior parte das pessoas atualmente é de adultos. Isso é chamado de bônus demográfico, que é a população contribuindo para o desenvolvimento econômico a partir do seu trabalho ou do seu potencial de trabalho, né? Então, é o bônus demográfico. Olha que bonito, gente. Olha que lindo. Essa questão, professor, eu já decorei tudo. Sabia? Porque é sempre a mesma coisa que cai. Então, essa questão aqui ela é considerada média porque você tem que interpretar o gráfico, mas ela é muito fácil, na verdade, né? E você pode perceber que o número de idosos também está aumentando, de 91 para 2010. Isso mostra ainda mais um envelhecimento da população brasileira, isso corrobora o envelhecimento. Você pode perceber que houve, portanto, se mais pessoas chegando na idade idosa, né? Então houve queda da mortalidade ao longo do tempo, certinho? Beleza? E houve também um aumento da esperança de vida, ou expectativa de vida. Aumento da esperança de vida ou da expectativa de vida, certinho? Futuramente, o Brasil ele pode ter problemas de aposentadoria, previdenciários, né? Hoje existe por causa do rombo criado no passado, mas hoje a gente está num bônus demográfico, né? Então, o legal seria você lembrar que futuramente pode ter problemas graves de previdência, né? Principalmente porque o sistema aqui no Brasil é o chamado contributivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o povo que trabalha hoje contribui para
pagar a aposentadoria dos idosos de hoje, certo? Se no futuro aumentar muito o número de idosos e estabilizar o quantitativo de adultos, você vai ter uma carga tributária, uma carga previdenciária maior. Isso pode fazer com que os adultos que trabalhem pagam, né, mais impostos, paguem, né, contribua mais com a Previdência para tentar saldar esse quantitativo de idosos que vai estar recebendo a aposentadoria. Bom, então, essa daqui é a característica, né, da transição demográfica que o Brasil vem apresentando nos últimos tempos. Bom, é simples. Agora você vai ter que ver o que está dizendo aqui para o quê? Para ver se alguma coisa se encaixa no que nós falamos aqui. Vamos lá. O aumento da expectativa de vida no ápice da pirâmide, ao mesmo tempo em que ocorre o estreitamento do centro, o centro não se estreita, o centro ele está se alargando, que é a quantidade de adultos. É por isso que é bom você fazer essas duas faixas aqui, porque aqui é o meio, ó, é o centro está se alargando, então está errado essa questão. O saliente estreitamento do centro o centro da pirâmide não está se estreitando, está aumentando por causa do quê? Do aumento do número de adultos, né? Que mostra um certo caráter de envelhecimento da população já. O estreitamento da base, ao mesmo tempo em que o ápice se torna cada vez mais largo, é decorrente da contínua diminuição dos níveis de fecundidade no Brasil. Ou seja, olha aí, ele falou que todo mundo fala, que, professor, assim fica fácil, né? Se você faz umas 4 questões dessa, você não precisaria nem dar aula, né, professor? Você poderia estar na praia, né? É o que eu falo. Você tem que fazer questão, porque é a mesma coisa que cai, certinho? Então, a alternativa C de Alessandro, o menino carinhoso, é a alternativa correta. Olha que lindo, gente. Alternativa C de Alessandro, o menino carinhoso, certo? Aí, as outras estão erradas, né? Vamos ver, ó, o alargamento da base. A base não está alargando, ela está estreitando. Ó, o estreitamento do ápice da pirâmide não está se estreitando, está se alargando. Assim fica fácil, certinho? Olha, gente, quem não é do Alcubo, a gente vê tudo isso daqui no Alcubo, certinho? Então, vocês o quê? Vocês tratem de estudar e trate de vir participar dessa família aqui, que é uma família que aprova, que concretiza os sonhos de vocês, certinho? E para os alunos, né, do Alcubo que assistem às aulas, você sabe que isso daqui está sendo tratado em grande escala, não é? De uma forma bem concreta dentro das aulas dos cursos disponíveis, né? Certinho? Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só que bonito, fechamos mais uma prova. Depois, posteriormente, eu vou fazer a prova de 2022, farei a prova de 2023 e fechamos essa correção de provas. Tudo bem? Lembrando que, para quem é da UEMA, certo? Os meus chefinhos, diretores, né? CELs do Alcubo, eles me propuseram o desafio de dar uma aula regional de Tocantins e de Maranhão, né, para o YouTube aí, em 50 minutos, uma hora da essência da estrutura de questões regionais, tanto para quanto voltado para o estado do Maranhão, o EMA. E nós vamos, então, preparar essas aulas para vocês, para jogar aqui no canal do YouTube do Alcubo. Tá bom? E se vocês não se são inscritos também no canal, se inscrevam, comentem das aulas dos professores, dão seu joinha. Para quê? Para a gente, né, repercutir mais dentro do cenário do YouTube e essas aulas chegarem a maior quantidade de pessoas também, certinho? Ajudando outras pessoas a concretizar os seus sonhos. Certinho? Um abraço para vocês. Na próxima aula a gente continua. Tchauzinho!